Olá, está no ar Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Eu sou o Maxwell Rodrigues e fico com você nessa próxima meia hora. Não esqueça de acessar o nosso site, deixar lá o teu comentário, a tua sugestão de pauta para que possamos debater aqui no nosso programa. Essa semana eu recebo a procuradora do município de Santos, doutora Renata Arraes. Doutora, obrigado pela presença, um prazer te ter aqui juntamente conosco novamente. Eu que agradeço, estou muito contente pelo convite, principalmente estar acompanhando aqui do prefeito, que é uma honra maior ainda para mim. A Renata já apresentou e eu vou apresentar agora juntamente conosco aqui no Porto e Negócios, fazendo essa dupla para que a gente possa assuntar em relação à maior joia que nós temos na nossa região, que é o Porto de Santos. O nosso prefeito, Paulo Alexandre Barbosa. Paulo, obrigado pela presença aqui de novo, junto conosco. É sempre bom a gente ter o prefeito da nossa cidade debatendo, como eu disse anteriormente, a maior joia que nós temos na nossa região, que é o Porto de Santos. Com certeza, um prazer estar aqui com você, Maxwell. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Doutora Renata aqui, que é uma grande referência na nossa prefeitura, na cidade, né, e que tem um trabalho muito importante para a gente discutir aqui assuntos do Porto, da cidade, da nossa região. Para iniciar o debate, vou pegar exatamente esse gancho do nosso prefeito, onde ele pontua a questão do porto e da cidade. Prefeito, como é que está essa relação porto-cidade? A gente pode dizer que nesses últimos anos nós conseguimos de alguma maneira melhorar essa relação porto-cidade? A cidade consegue enxergar o porto como efetivamente algo importante para o desenvolvimento econômico da nossa região? Não há dúvida, só que sem essa integração, sem a atividade econômica do porto, a cidade não sobrevive, né? O porto é fundamental para o desenvolvimento econômico da cidade, de toda a região, responsável pela maioria dos empregos gerados aqui na Baixada Santista, responsável pela maioria da arrecadação gerada pelos municípios da Baixada Santista e, evidentemente, que existem conflitos que são históricos que precisam ser minimizados, precisamos evoluir cada vez mais nessa relação. Avançamos muito nos últimos anos, isso é fato, tivemos aí ações importantes, mas ainda há muito para ser feito, né? Eu sempre defendi durante minha trajetória de vida pública que nós tenhamos um modelo de gestão portuário diferenciado, né? Diferenciado daquele que nós temos hoje, mas semelhante ao que já acontece em vários lugares do mundo. É um modelo de gestão descentralizado, onde o poder local tem o fortalecimento do poder, seja ouvido, não tem sentido algum. As rodovias que dão acesso ao porto são gerenciadas pelo Estado. O Estado não tem participação alguma na gestão do porto. A área portuária está no território dos municípios, aqui no nosso caso, Santos, Cubatão e Guarujá. E os municípios estão totalmente alijados do processo de gestão do porto. Então, acho que quanto mais próximo da realidade, melhor para as cidades, melhor também para o porto, né? Sem dúvida alguma, a participação da União é indispensável. Então, o que eu defendo é uma repartição de poderes, é uma divisão de atribuições, de responsabilidades, para que a gente possa avançar. Acho que a boa novidade que nós tivemos aí recentemente, com essa nova normativa da Companhia DOCA de se tornar uma empresa no modelo gerencial atualizado, a Prefeitura de Santos, que é uma acionista minoritária, passa a ter um assento, né, no Conselho de Administração da Codesp, né, o que é importante, e também no Conselho Fiscal, 2 assentos. Isso vai contribuir, não foi eu diria que é uma medida legal em função da normatização jurídica, mas que vai contribuir para que nós tenhamos uma participação maior na gestão do porto. Doutora, eu vou, se a senhora me permitir, fugir um pouquinho da nossa pauta e pegar esse gancho da colocação do nosso prefeito em relação à descentralização. A Procuradoria, ela pode contribuir nesse sentido, uma vez que nós temos aí um novo governo chegando e necessariamente uma nova agenda em relação a esse segmento portuário que a gente tem? A Procuradoria, de alguma forma, juridicamente, pode contribuir para um fortalecimento dessa interlocução para que a gente possa ter este novo modelo portuário aí no nosso país e principalmente no Porto de Santos? Eu acredito que sim, porque todas as ações, os atos do governo aqui no município, eles são pautados na nossa contribuição, no nosso trabalho. A gente sempre está analisando a legalidade de todos esses atos e a viabilidade jurídica de eles serem levados a efeito. É lógico, a gente não tem uma forma de coibir ou de compelir
a União a investir aqui, a fazer alguma coisa aqui, está dentro da discricionariedade dos atos de governo da União. Mas eu acredito que o que pode ser feito é um trabalho de sensibilização, para que a União venha olhar com mais carinho para cá, para fazer os investimentos necessários e que a gente possa, com isso, avançar, porque Santos, isso vai trazer benefício não só para a nossa região, os investimentos aqui, somados aos que a própria Prefeitura já vem fazendo, com todas essas obras na entrada da cidade, mais com a contribuição do Estado, que também está fazendo isso por meio do convênio com a Ecovias. Então, se a gente conseguir fazer uma frente política aliada à sociedade civil, que venha sensibilizar o governo federal para olhar para cá com mais carinho, eu acho que a gente pode ter maiores avanços que vão beneficiar financeiramente e no campo social também, não só a cidade, mas todo o país. A gente pode dizer que, de alguma maneira ou de outra, a reivindicação também, principalmente das verbas que são empenhadas pelo governo federal, pode-se de alguma maneira ser capitaneada pelo município, pela Procuradoria do município e também pelo Estado, doutora? Ou isso não é uma verdade absoluta? Não, eu acredito que o que possa ser feito é um trabalho de articulação para que sejam levadas a efeito parcerias, convênios, em que a gente possa associar os interesses do município com os do Estado e com o da União. Mas a gente não tem um meio legal, jurídico, para compelir a União a fazer esses investimentos. Como eu disse, são atos de vontade, atos de governo. Então, o que precisa é realmente esse trabalho conjunto de sensibilização, para que se enxergue a importância do porto, não só para a cidade, mas para todo o estado e para todo o país. Sem sombra de dúvida. Prefeito, a gente tem uma audiência muito grande também, principalmente nas mídias sociais do nosso programa. E a gente recebe aí uma série de perguntas e questionamentos. Nós passamos agora mais recentemente pela vitória, até capitaneada pela doutora Renata, em relação à questão do IPTU e não muito distante disso, aquela relação do ISS. E muitas pessoas me perguntam, e eu vou transferir essa pergunta para o senhor pegar essa oportunidade hoje. Parte desta arrecadação vai se reverter também para o setor portuário ou isso tem, de alguma maneira, uma ilegalidade ou não existe uma possibilidade para que isso seja feito? Eu acho importante esclarecer, porque muitas vezes as pessoas imaginam que a Prefeitura arrecada e não conhece o mecanismo na qual isso deve ser efetivamente gasto, vamos dizer assim. Olha, pergunta muito importante, Maxwell. Primeiro dizer que foram medidas que nós procuramos adotar, algumas já em curso, essa questão da cobrança do IPTU, uma medida extremamente justa, porque todas as atividades econômicas na cidade pagam o IPTU. O teu telespectador que está nos assistindo em casa e que tem um comércio, que tem uma empresa em qualquer setor, que tem um imóvel, ele recolhe o IPTU para o município. E os terminais portuários não tinham essa obrigatoriedade. Essa era uma discussão que vinha se arrastando há quase 20 anos, na esfera do judiciário, e ela foi, com muito brilhantismo e competência, conduzida pela nossa Procuradoria do município. Está aqui a doutora Renata, que hoje representa todos os procuradores, aliás, servidores comprometidos, dedicados e de um nível de excelência diferenciado, que obtiveram essa vitória para o município. Então, a partir de agora, inclusive essa tese do município que prevaleceu no Supremo Tribunal Federal, uma tese que ganhou repercussão geral, ou seja, é válida para todos os setores, não apenas para o setor portuário, mas, por exemplo, aviação, onde houver imóvel tornou-se jurisprudência da União, exatamente, sendo explorado, tendo alguma atividade comercial, será permitido ao município cobrar o IPTU. Então, isso é muito importante. Obviamente que nós estamos buscando diálogo com as empresas, fizemos um programa de parcelamento dessa dívida que as empresas têm com o município, oferecendo desconto na multa, no juro, porque ninguém quer inviabilizar a atividade, ao contrário, a gente quer que a lei seja cumprida, porque decisão judicial não se discute, se cumpre, mas que ela seja equilibrada e ponderada de acordo com a realidade econômica que o país vive. E a questão do ISS, na verdade, foi uma equiparação com esse tributo em outros municípios brasileiros. A maioria absoluta dos municípios brasileiros, inclusive Santos, no passado, tinha a tributação nessa faixa. Houve uma mudança na lei que nós retomamos agora para igualar com os demais municípios portuários do Brasil. São medidas equilibradas, ponderadas e justas. Mas antes mesmo delas entrarem em vigor, Marcos, você perguntou se isso vai ser revertido. Eu te diria que antes da gente implementar essas medidas, a gente fez ao contrário. Nós começamos a investir antes de ter arrecadação. Por quê? Porque a entrada da cidade, talvez seja importante aqui a tua audiência para explicar isso, nós estamos fazendo um investimento de 300 milhões para melhorar o acesso ao porto e à cidade, que é dinheiro
do município. Quem vai pagar essa conta, nós tomamos um financiamento do governo federal, que vai ser pago no decorrer dos 25 anos, não tem um centavo dado a fundo perdido do governo federal. Quem vai pagar essa conta é o munícipe santista e, com certeza, essa arrecadação desses tributos do IPTU, do ISS, vão contribuir significativamente para que esses compromissos possam ser honrados. O Estado também está fazendo a sua parte, num investimento de quase 300 milhões, mais 300 milhões, totalizando aí 600 milhões de reais. As obras santistas já pode observar que estão em andamento, a pleno vapor. Já vamos ter a primeira entrega no primeiro semestre do ano de 2019, no ano que entra, o primeiro viaduto sendo entregue, e vai melhorar muito, né, para a cidade, para o santista e, sobretudo, também para o porto, com outro nível de acesso ao porto. Infelizmente, o que a gente não conseguiu avançar ainda é a parte que compete ao governo federal, porque a gente assinou um convênio no meu primeiro ano de governo, Marcos, estabelecendo responsabilidade, município, Estado e União. O município fez a sua parte, foi o primeiro a fazer, o Estado, na sequência, também iniciou as obras, e a União, até o presente momento, nada. E as partes são iguais, em torno de 300 milhões para cada um. E a gente sabe que para a União isso é muito pouco, é irrelevante. Nós tivemos agora, só para citar um dado que você conhece bastante essa realidade portuária, houve aqui uma concessão de um terminal na área continental, só de outorga de uma concessão, foram 210 milhões que o governo federal recebeu. Se esse dinheiro fosse reinvestido no Porto de Santos, se parte dessas outorgas fossem reinvestidas, nós teríamos aí um porto num outro patamar de condição, de acesso, de infraestrutura, de automatização, de gestão. E a gente lamenta muito que isso não tenha acontecido e, com certeza, agora, nesse novo ciclo de governo, vamos trabalhar aqui, como falou a doutora, numa articulação com as forças políticas da cidade, da região, com a sociedade civil, com os empresários, para que a gente possa retomar essa discussão, porque senão a gente vai passar o tempo todo com o pires na mão pedindo migalha para o Porto, quando que é o Porto, antigo na verdade, modelo tem de se direito. fazer política, né, prefeito? A gente sabe que isso não funciona mais. Doutora, cabe recurso ainda? Na verdade, a gente sabe que hoje existe aí uma instabilidade jurídica bastante grande dentro do nosso país e o Supremo Tribunal Federal aí, muitas vezes até decidindo coisas que, no meu entendimento, nem deveria decidir. Na verdade, isso faria parte da legislação efetivamente, né? Ou seja, a gente percebe hoje o Supremo Tribunal Federal legislando que, na verdade, ao invés do que fazer o seu papel no qual o deveria. Cabe recurso ainda? Será que o mercado, de alguma maneira, vai também sentir esta instabilidade ou vamos dizer que esta decisão realmente está decretada? Olha, para mim, se já estava há bastante tempo, desde abril de 2017, eu venho defendendo dentro da prefeitura e junto com todo o setor que não havia a mínima chance de reversão. E agora, mais do que nunca, foram julgados os terceiros embargos de declaração, dessa vez opostos pelas associações interessadas, não eram nem mais pela parte no processo, que era a Petrobras, e no dia 20 de setembro o Supremo desproveu os embargos por unanimidade. Já foi certificado o trânsito em julgado e o Supremo já determinou a baixa desses autos aqui para o TJ. Então, aquilo que vinha sendo já cumprido desde abril de 2017 pelo Tribunal de Justiça, pelas câmaras de direito público, pela primeira instância, agora foi colocado uma pá de cal. Não há possibilidade de reversão, não há cabimento mais de nenhum meio judicial, de nenhum recurso disponível para rediscutir essa questão. A tese de repercussão geral está posta, vale para todo mundo, o IPTU é devido. No nosso caso específico do nosso recurso extraordinário, a nossa tese ela é específica para as arrendatárias do Porto de Santos. Os imóveis arrendados por empresas que sejam exploradoras de atividade econômica, eles são devedores de IPTU. Então, não tem para onde correr. A gente está desde 2017 retomando uma a uma dessas execuções fiscais. A gente está gastando toda a nossa energia na Procuradoria Fiscal para cobrar esse tributo, usar todos os meios disponíveis para fazer essa cobrança. E a gente pretende aí a curto, médio prazo obter bastante êxito com isso. Espero honestamente que essa cobrança ela possa de alguma maneira ser
amigável, procuradora, se assim a gente pode dizer, porque acho que prefere um bom acordo do que necessariamente uma boa briga. Eu vou precisar chamar um intervalo e vou deixar esta pauta para que a gente possa assuntar no próximo bloco. Como você tem percebido aí, o assunto aqui está de altíssimo nível. Porto e Negócio vai para um breve intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com Porto e Negócios, eu sou o Maxwell Rodrigues e não esqueça de acessar o nosso site, deixar lá o teu comentário, a tua sugestão de pauta para que possamos debater aqui no nosso programa. Essa semana recebo a doutora Renata, procuradora do nosso município de Santos, e o nosso prefeito, Paulo Alexandre Barbosa. Doutora, no último bloco nós começamos a debater e assuntar em relação a inúmeros temas. E aí eu quero explorar esta questão de ter aí esta cobrança amigável. Esse é um bom caminho, fortalecimento dessa interlocução, do que ter uma boa briga em relação à cobrança efetiva desse tributo que é o IPTU? Sem dúvida, isso é o que a gente vem buscando desde que houve a decisão de mérito, que entendeu como devido o tributo. Agora, recentemente, entre os dias 1º de junho a 31 de agosto, nós fizemos um programa de refinanciamento das dívidas. Era um programa geral, não era destinado especificamente para esse setor, mas tinha todo um foco nessa questão, para que atraísse as empresas do setor portuário, para que elas se interessassem em resolver o problema que está esse passivo, que é enorme, né, com o município, de forma que a gente evitasse que as demandas se prolongassem ainda mais no judiciário, mas também proporcionasse uma forma menos gravosa para que essas empresas quitassem os seus débitos. Infelizmente, a adesão foi relativamente boa, mas não aquilo que a gente esperava. A gente teve adesão de 12 empresas, sendo que 6 pagaram o seu passivo à vista e 6 fizeram o parcelamento. Mas isso num universo de 59 arrendatários. Então ainda tem muita coisa para correr atrás. Prefeito, deixa eu usar na liberdade que eu tenho com você, e mais uma vez eu vou fugir da pauta aqui. Será que esse processo de negociação também não poderia estar sendo capitaneado aí pela nossa Secretaria de Portos aqui do município para fortalecer essa interlocução, chamar a comunidade portuária, uma vez que já existe a jurisprudência para isso, e fazer aí, de alguma maneira, o fomento dessa negociação que vai contribuir com o município e efetivamente com a regularização de todos os terminais, prefeito? Com certeza, Maxwell. Essa questão é tão importante para a cidade, é que eu quero mais uma vez destacar o trabalho feito pela Procuradoria, porque essa é uma vitória, talvez seja a vitória jurídica da cidade mais importante da nossa história recente, porque não é uma vitória para o nosso governo, né? Os governos passam, né, mas a cidade fica e com as suas necessidades. Então, é uma conquista, eu diria, para as próximas gerações de santistas. E esse tema é um tema tão importante, Maxwell, que temos o brilhante trabalho da Procuradoria, dos secretários, mas quem conduz a negociação sou eu mesmo, como prefeito da cidade. Perfeito. Eu conversei com todas as associações, chamei por diversas vezes, fui ao SOPESP, as demais associações também, a ABTRA, enfim, a BNT, todas elas tiveram a oportunidade de expor seus argumentos, estabelecer o diálogo, e por isso que nós aprovamos uma lei, como falou aqui a Renata recentemente, oferecendo desconto para que as empresas pudessem aderir. Algumas empresas ainda acharam que aquele não era o momento, e nós estamos abertos ao diálogo. Em virtude do momento econômico que a gente vive, com prefeito, certeza, né? uma Acho crise... que está apertado para todos os lados, assim eu posso pontuar. E como eu disse, o interesse nosso não é inviabilizar a atividade econômica portuária, porque ela é vital para a cidade. O que nós temos que fazer, obviamente, fazer valer o direito do cidadão santista, da cidade, mas de uma forma equilibrada que permita que as empresas possam seguir com as suas atividades, que isso não tenha nenhum tipo de impacto no dia a dia das empresas. Esse é o objetivo. Então agora, com essa nova decisão, mais uma decisão, referendando aquilo que já havia sido decidido, mas agora sem a possibilidade de alguma de recurso, então nós vamos reabrir novamente o diálogo. Já estamos sendo procurados, inclusive, por algumas empresas, por algumas associações, e com muita tranquilidade vamos fazer esse diálogo, oferecendo as condições adequadas para que esses débitos possam ser quitados e que daqui para frente, no ano de 2018, a gente tenha esses recursos também já entrando no caixa da Prefeitura
e esses recursos serão aplicados sempre com muita transparência, com muita eficiência. Santos tem sido reconhecido no nosso município pela aplicação com eficiência dos recursos. O próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo reconheceu Santos como o município mais eficiente do Estado de São Paulo, porque aqui o recurso é bem aplicado, nós aplicamos naquilo que é importante, naquilo que é relevante para as pessoas. E é isso que vai ser feito com esses recursos advindos da atividade portuária, para que a gente possa potencializar esse gigante que é o porto. E eu fico muito feliz, porque a gente observou que com essas discussões, mesmo com todos os desafios, com todas as necessidades aí que nós temos no Brasil, como você falou, a gente vê o nosso porto batendo sucessivos recordes de movimentação. Quer dizer, a movimentação vem ampliando, a atividade vem crescendo, e isso é importante para os empresários, para as empresas, mas sobretudo para a cidade também, que tem a sua parcela de contribuição e participação na atividade portuária. É o aumento da arrecadação que vai necessariamente contribuir para o fomento de emprego e, consequentemente, a elevação da nossa economia. Quero abrir esse espaço, prefeito, até para fazer uma colocação, porque eu vejo aí um volume de reclamação muito grande em relação às obras da cidade. A gente sabe que toda cidade é um organismo vivo e toda vez que você faz obra, você tem impacto. Na verdade, de que maneira a população pode acessar os canais da prefeitura em virtude desses impactos que estão sendo gerados aí, quando a gente fala em tráfego, quando a gente fala em locomoção, transporte e assim sucessivamente. Eu acho que é importante a gente abrir esse espaço, principalmente para o município, para que as pessoas entendam que o impacto que hoje existe, principalmente em relação a essa obra da entrada da cidade, ele vai contribuir vertiginosamente para a condição logística de acesso não só à cidade, mas também ao porto. Ou seja, a gente precisa não só reclamar porque não tem a obra, mas também deixar de reclamar quando tem a obra. Faz sentido essa colocação, prefeito? Com certeza, né? Com relação à obra da entrada da cidade especificamente, eu digo assim, nós vamos ter um transtorno, que é inevitável, a maior obra viária feita nos últimos 50 anos na cidade, uma obra aguardada há muitos e muitos anos, e que nós estamos com muita responsabilidade retirando do papel, executando. Então, evidentemente que vai ocorrer um transtorno, não tem como fazer uma obra desse porte sem mudar a rotina, mudar a vida das pessoas. Estamos fazendo de forma planejada, com interdições por etapas, cada etapa de obra, um processo de interdição, um projeto de interdição, de desvio de tráfego, tudo de forma muito planejada para que a gente possa minimizar o impacto para a população. Mas o impacto vai existirá. Não adianta a gente iludir a população. Nós vamos ter o transtorno, só que o transtorno ele vai ser temporário, durante a execução da obra. E o benefício é permanente. Né? Então, acho que é importante que a população compreenda isso, que a gente possa minimizar os efeitos desse impacto durante o momento da obra e, com certeza, colher os bons resultados. E a gente tem feito um programa de investimentos importante, Marcos, quando a gente fala de retomada de crescimento, economia, todas as obras que eu me comprometi no plano de governo, apresentado à sociedade em 2016, que eu tive a oportunidade de ser eleito, nós vamos entregar todas as obras e vamos além daquilo que nos comprometemos, vamos entregar mais do que foi comprometido. É evidente que algumas delas tiveram aí um rearranjo de cronograma, de tempo, em função da realidade do país. Convênios com o governo federal, convênios com o governo do estado, assim como as pessoas em casa reprogramaram algumas situações, a prefeitura também. Mas nós vamos entregar absolutamente tudo que nos comprometemos e vamos ainda avançar mais, especialmente na área de saúde, na área de educação e na obra de infraestrutura da entrada da cidade, que vai ser o grande legado aí, com certeza, desse governo para a cidade, para o cidadão santista e também para o nosso porto. Isso é tão verdade que a gente já percebe aí muitas pessoas sendo empregadas em virtude desta obra que está sendo feita na cidade. 1.200 empregos sendo gerados só com a obra da entrada da cidade. Emprego na veia, a construção civil. Eu acho que essa é a linha. Não existe segredo, a gente tem que fomentar a economia. A gente está chegando ao final do nosso programa e eu tenho dois experts aqui, pessoas que atuam diretamente no lado público da nossa cidade e principalmente do nosso país. E eu não posso deixar de pegar a opinião dos dois, até porque confiabilidade é o que faz capitanear os grandes investimentos. E eu vou começar pela nossa procuradora. Doutora Renata, a gente teve agora um novo pleito, né? Uma nova eleição, a gente tem aparentemente uma nova confiança dentro desse processo. Como é que a senhora está enxergando absolutamente tudo isso e qual é a perspectiva, principalmente para o nosso telespectador que está lá em casa, em relação aos próximos anos no nosso país, na sua visão? Olha, eu
tenho um olhar de esperança e otimismo, porque eu sou uma pessoa sempre otimista. Eu sou uma apaixonada pela cidade, uma apaixonada pelo meu trabalho, e a gente tem que continuar fazendo a nossa parte, com o cuidado que a gente tem, com o carinho, com o amor que a gente tem, cada um fazendo aquele trabalho de formiguinha mesmo e torcendo para que os novos gestores tenham também esse olhar carinhoso, esse olhar cauteloso, preocupado aqui com a nossa região, principalmente no governo do estado, que é onde a gente tem a maior relação, independentemente das preferências, né, de cada um, das preferências partidárias, das preferências pessoais. O importante é que a gente tenha aí uma gestão que venha a beneficiar a cidade, a região, não só Santos, né, mas toda a região da Baixada Santista. E em relação ao governo federal, eu acho que, como todo brasileiro, a gente tem aí um olhar de esperança, um olhar de otimismo para que a gente possa mudar esse cenário que a gente vive aí, que está tão desgastado. Prefeito, tenho que estender esse questionamento para o senhor também. O senhor tem mais 2 anos aí, aproximadamente, de governo, e a gente sabe que tem muito o que fazer aqui na nossa região. Nós percebemos aí, principalmente no último pleito, um novo arranjo político dentro do nosso país. E necessariamente falando, eu vou pegar a linha da nossa procuradora. Eu acho que é um momento aí de agrupamento, né? Eu acho que as críticas, elas devem acontecer, mas nós temos que olhar em prol, efetivamente, da sociedade. Como é que o senhor está enxergando todo esse movimento político em prol da experiência que o senhor tem e como você acredita que o país vai se comportar nos próximos anos, Paulo? Olha, é muito importante que esse período de eleição é um período importante, a democracia é isso, né? A disputa, cada um com as suas ideias, cada um com seus candidatos, cada um com seus posicionamentos. Agora a eleição ficou para trás, né? Agora nós temos gestores escolhidos, temos um novo governador, o João Dória, temos o presidente Bolsonaro. Nossos parabéns a eles que foram escolhidos, né, submetidos ao processo democrático do voto legítimo. E são os nossos representantes. Que nós possamos trabalhar em conjunto, nós vamos ter uma relação de alto nível com o Estado e com a União, como sempre foi. No meu período de governo, recebi aqui presidentes que estavam alinhados politicamente com aquilo que eu pensava, outros que não estavam, gestores de todas as áreas. Tivemos aqui a presidente Dilma, o presidente Temer, o governador Geraldo Alckmin, e não vai ser diferente, né? Porque quando você está na cadeira, uma coisa é a opção do eleitor, outra coisa é o cargo público exercido. Quando você governa para todos, para aqueles que votaram em você, para aqueles que não votaram em você, e você tem que ter essa grandeza. E eu tenho certeza que os gestores escolhidos pela população terão esse comportamento. Vamos avançar nas boas parcerias existentes com o Estado e com a União para que Santos siga mantendo, mesmo em tempos desafiadores da economia, o patamar de investimentos que nós estamos fazendo. Tem muitas coisas aí já acontecendo na cidade que vão se consolidar no decorrer desses próximos 2 anos e novas ações que nós vamos estabelecer com parceria com ambos os governos. Desejar muita sorte, esperança para que Deus possa iluminar esses gestores e eles possam fazer aquilo que de melhor possa ser feito para a população brasileira e aqui do Estado de São Paulo também. Acho que é isso, renovação da esperança. Infelizmente, a gente chegou ao final do nosso programa. Doutora, muito obrigado pela presença aqui. É sempre bom a gente ter pessoas qualificadas para que a gente possa levar informação de alto nível para os nossos telespectadores. Eu que agradeço mais uma vez e essa oportunidade que você me dá de estar aqui e explicar o que a gente faz na Procuradoria-Geral, porque muita gente não conhece. E a gente tem, por meio do programa, de levar ao conhecimento das pessoas que não é um trabalho só atrás de uma mesa, atrás de um computador. Então, eu fico muito grata, sempre. Prefeito, muito obrigado. O senhor tem aí mais 2 anos e tem uma carreira longa na vida pública e eu espero que o senhor continue contribuindo, principalmente com o nosso segmento portuário. Com certeza. Um prazer participar mais uma vez do teu programa aqui, dessa vez ao lado da nossa brilhante procuradora aqui, a doutora Renata, representando aqui todos os funcionários públicos aí da Prefeitura que fazem um excelente trabalho e à disposição para que a gente possa discutir os assuntos do Porto, desse gigante que é fundamental para o desenvolvimento da nossa querida Santos. Sem sombra de dúvida. Porto Negócios vai ficando por aqui e lembre-se, liderança é ação e não posição. Um forte abraço e até semana que vem.